Começa agora nosso programa Vitalidade sobre saúde e qualidade de vida e bem-estar, aqui pela TV Câmara, canal 16 da NET. Hoje estamos em Porto Alegre, na PUC-RS, para conversar com o professor Nelson Todi, ele que é especialista em psicomotricidade relacional, doutor em educação e pós-doutor em estudos olímpicos. Ele tem vasta experiência também em pesquisa na área de educação física e esporte. Nosso assunto de hoje é a importância da ludicidade para a construção de uma infância feliz. Professor, então seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa Vitalidade. Hoje estamos aqui na PUC, então, para conversar com o senhor sobre esse tema tão importante, principalmente para as crianças, né? Muito bem-vindos também, eu agradeço a presença de vocês aqui na Escola de Ciências da Saúde da PUC-RS, onde justamente agora iniciamos um programa que chamamos Programa Saber, que justamente vai nessa direção do tema desse encontro de hoje nosso, que é o desenvolvimento de atividades, né, lúdicas para as crianças. Professor, então o que são atividades lúdicas? Como que eu poderia definir essa expressão? A gente tem na literatura inúmeros conceitos, né? Então depende muito do autor que nós pegamos. Mas até para o público geral entender, né? Para alguns autores o lúdico é sinônimo de brincadeira, né? Mas, diferente do que a gente pode pensar, né? O lúdico também não agrega apenas atividades que geram prazer à pessoa que a pratica, né? A ludicidade também gera muitas vezes frustração, né? E é justamente também por esses fatores que ela se torna tão rica para o desenvolvimento da criança. Então ela extrapola a brincadeira, ela Sim. vai além disso. Sim, porque a gente imagina num primeiro momento, quando a gente está brincando, a gente se diverte, né? Mas também, quando eu estou brincando com outro, eventualmente a brincadeira tem uma conotação, às vezes, até competitiva, né? De perde e ganha, né? De agora sou eu, ou agora é meu, e justamente nesse momento que se geram pequenos conflitos durante a brincadeira, também se geram frustrações. Então, diferente do que se pode pensar, a atividade lúdica, ela tem componentes não só de prazer, mas também de contrapontos nessa experiência, que geram um aprendizado rico nas questões emocionais e sociais. Porque no primeiro momento também a gente associa o lúdico ao movimento. Ok, tem movimento, o movimento é fundamental para esse tipo de atividade, mas na carona do movimento, né, vêm as questões não só motoras, mas também cognitivas e socioafetivas. Por isso a riqueza da atividade lúdica para o desenvolvimento da criança, mas também, como a gente pode avançar um pouco mais depois, na vida adulta, né? Isso também tem um fator de extrema importância na vida adulta. Porque muitas pessoas até podem acreditar que a ludicidade ela é empregada somente durante a educação infantil, nas escolas de 0 a 5 anos. Então, como o senhor falou, não, os jovens e até os adultos podem ser beneficiados por atividades que foquem na ludicidade, por exemplo? Não tenho as dúvidas. Por que a gente fala tanto de 0 a 5? Nós estamos falando aí da primeira e da segunda infância. E, naturalmente, as pessoas entendem que, nesse momento, as atividades formais de aprendizado não têm um espaço ainda privilegiado, porque a criança não tem essa condição de desenvolvimento através de aprendizados formais, né? Então, a melhor maneira dela desenvolver as suas capacidades, né, seus domínios de comportamento, como eu tinha mencionado antes, cognitivo, socioafetivo e motor, são através de atividades mais naturais, mais espontâneas, não tão formais, e o lúdico, então, entra como elemento preponderante aí. Mas também nesse período de 0 a 5, nós vamos encontrar o período ótimo para o desenvolvimento psicomotor, o desenvolvimento de habilidades básicas que vão nos ajudar em diferentes momentos da vida, não apenas para tarefas de movimento, mas também para tarefas dos aprendizados formais. Então é como se essas habilidades psicomotoras fossem a base de tudo que vai ser necessário para esse meu desenvolvimento depois. Através do movimento, através de atividades lúdicas, torna isso muito mais fácil. Como a ludicidade ela pode ser empregada
nas diferentes faixas etárias, por exemplo, com os bebês, com as crianças de 3, 4 anos e mais tarde com os jovens, então? Com as crianças, os bebês especialmente, né, através de estímulos. As percepções devem ser extremamente estimuladas quando a gente fala de bebês. Por isso mesmo, os brinquedos que fazem barulho ou são coloridos, né, são extremamente importantes, porque vão desenvolver as percepções sensoriais dessa criança, que também é um grupo de habilidade psicomotora. Então, nesse momento, estimular através de brinquedos ou atividades que envolvam som, cores, movimento, são de extrema importância. No momento que vão passando, né, as etapas da vida, aí depende muito qual é o autor que nós tomamos como referência, mas existem autores como Piaget, como Vallon, né, que vão estabelecer fases do desenvolvimento onde cada habilidade básica deverá ser desenvolvida. Eu não gosto tanto de tomar isso como regra, porque as pessoas não são iguais, né, e por não serem iguais eu não posso esperar que todas reajam da mesma forma a esses estímulos. Mas, então, nas fases seguintes, o movimento passa a ser tão importante quanto os estímulos que eu vou receber. Se eu não recebo estímulos, raramente eu respondo. Então, menos possibilidade de aprendizado e desenvolvimento eu tenho. Daí a importância do meio. Aí entram outros teóricos, como, por exemplo, Vygotsky, que falava que mais do que o desenvolvimento biológico que eu tenho, né, pela minha natureza, eu também tenho um desenvolvimento que se dará graças aos estímulos que o meio me proporciona, já desde o bebê, mas nas fases seguintes. Colocando os jovens, né, a gente poderia perguntar onde é que o lúdico entraria? Pô, imagina uma sala de aula tradicional. Hoje, cada vez mais se reclama da escola. Bem, a escola é um ambiente formal, exige determinadas regras, disciplina e coisas assim, ok. Mas a gente sabe também que o lúdico é uma ferramenta de uma grande potencialidade pedagógica. Por quê? Porque mais do que brincar, eu consigo envolver as pessoas. E quando eu tenho as pessoas envolvidas, o processo de aprendizado se dá de uma maneira mais espontânea, mais natural e mais eficiente, por sinal. Quando eu tenho aquela aula com um distanciamento do professor para o seu aluno, eu não consigo engajá-los. E se eu não engajo os alunos nisso, se eu não envolvo os alunos nisso, a possibilidade de que o processo não aconteça é grande. Então, por isso que também, aí avançando em outros momentos, não só como atividade fim, mas como atividade meio, então, né, como estratégia pedagógica, o lúdico vem muito bem. E na vida adulta, já depois de passado o período escolar, por exemplo, a gente pode considerar que o lúdico é de extrema importância para momentos de descontração, de lazer, onde a gente se afasta, né, daquilo que nos gera tanto estresse, né, do dia a dia, do trabalho, das responsabilidades que a vida adulta nos impõe, né? Então o lúdico vai ser fundamental, às vezes, na hora que eu vou bater uma bolinha com meus amigos, que eu vou jogar, que eu vou brincar, que eu vou fazer um carteado, porque isso também é lúdico, embora não envolva aquele movimento tradicional que às vezes a gente vê quando a criança está brincando, né? Mas a gente, até remetendo, né, a questão do jogo sem muito movimento, a gente imagina a criança às vezes brincando com bonequinho, ou jogos de encaixe, de montar, como Legos, quebra-cabeças. Bem, o adulto também faz, guardadas as proporções, atividades que não exigem um grande movimento, mas que tem caráter lúdico também. O artesanato? O artesanato é uma atividade lúdica, embora não seja uma brincadeira, como a gente conhece, por isso que eu digo, nem todos os conceitos tratam o lúdico como sinônimo da brincadeira, né? E tu trazes muito bem a questão da arte como uma forma lúdica também, porque ela entretém, né? Como a recreação também traz esse tipo de fator, de uma forma prazerosa na maioria das vezes.
Professor, e nesse mesmo sentido, como o movimento escotista e o esporte, então, pode auxiliar nesse desenvolvimento integral da criança, levando em consideração as atividades lúdicas? Eu acho que tu trazes bons exemplos, né, de atividades que a gente tenha fora da sala de aula, fora da escola, né? O movimento do escotismo que tu trazes como exemplo, vem na direção daquilo que eu tinha comentado, não só através de atividades que proporcionem movimento, mas também trabalha em questões cognitivas e socioafetivas. Né? O escotismo vem nessa direção e pela carona dessas atividades sempre existem líderes, né, mais velhos, e aí eu estou falando às vezes de jovens e adultos que vão ser referência para esse desenvolvimento. Isso vai ao encontro da teoria de Vygotsky, que falava daquilo que a gente conhece como zona proximal do desenvolvimento. Isso remete à ideia de que para uma criança poder se desenvolver, ela precisa de alguém mais velho, com mais experiência, para dar referências a ela. Né? E acho que o movimento do escotismo é um bom exemplo disso, assim como as escolinhas esportivas, o balé, onde nós envolvemos experiências do movimento, mas ao mesmo tempo também o convívio com outras crianças iguais ou até mesmo de outras faixas etárias que favorecem essas referências necessárias para o aprendizado. Professor, para encerrar esse nosso primeiro bloco, eu gostaria que o senhor destacasse a importância, por exemplo, hoje em dia cada vez mais as crianças estão com as agendas lotadas de atividades, né? Nessa nova rotina da vida contemporânea. São aulas de balé, são aulas de ginástica, informática, inglês. Qual a importância do tempo livre para a criança brincar sem regras também? Sem regras no sentido assim do ócio criativo mesmo, né? Nós temos aí uma questão delicada, né? O adulto também precisa de tempo livre, né? Todos nós precisamos um tempo para sermos espontâneos, para não cumprirmos tantas regras, para fazermos o que gostamos, né? Todos nós, independente da faixa etária. Só que a criança hoje vive um problema muito sério. Brincar onde? A gente mora muitas vezes em apartamentos ou casas com espaços muito pequenos. Quando a gente brinca dentro de casa, a gente faz barulho e o pai e a mãe, quando estão em casa, querem fazer as suas coisas também e, portanto, não querem se envolver com isso. Mas então vamos botar a criança para brincar na rua, mas como? Se nós não temos espaços com seguranças ou sequer espaços, às vezes, para oferecer para as crianças brincarem. E o que está acontecendo, até usando uma figura assim de linguagem, é lembrar, a criança diz, posso brincar? E a mãe diz, agora não, porque agora tu recém levantou, tu vai tomar café. E a criança repete, agora eu posso brincar? Agora não, meu filho, porque agora tu tem que fazer os temas. Posso brincar? Agora não, que está na hora do almoço. Posso brincar? Agora não, porque eu tenho que tomar banho. Posso brincar? Agora não, que eu tenho que ir para a escola. Posso brincar? Agora tu está na escola. Posso brincar? Acabei de chegar da escola. Posso brincar? Está na hora de dormir. E esse dilema que a criança enfrenta encontra até uma certa explicação em virtude da vida que os pais levam e da vida moderna de hoje. Em outras épocas, a mãe estava em casa, mas hoje a mãe trabalha tanto quanto o pai e a criança, então, não tem espaços informais para isso. Vai estar nesses espaços que tu usaste como exemplo. Então, é um dilema e isso precisa ser envolvido. Então, não é certo e também não é errado, depende... É compreensível, mas tem um preço a pagar. Porque a criança, sem essa liberdade, sem essa possibilidade de movimento, de convívio, porque mesmo na escola, esses espaços muitas vezes são cerceados ou limitados. Porque mesmo na escolinha de educação infantil de 0 a 5, 0 a 5 não, já é um exagero, mas de 3 a 6 anos, 3 a 5 anos, as crianças têm atividades formais, demasiadamente. Algumas delas são importantes porque elas precisam de rotinas, mas ela precisa o seu tempo para brincar livremente. E a escola não oferece tempo suficiente para isso também. É só ver que as aulas de educação física, que normalmente é o espaço
para esse movimento, para essa atividade. Muitas vezes em escola de educação infantil acontece uma vez por semana, na melhor das hipóteses 2, e nós estamos falando aí num período de 30 a 40 minutos. Bem, tem um equívoco aqui sério. Por quê? Se é justamente como eu mencionei antes, que é nesse período da vida, que é o período ótimo para o desenvolvimento psicomotor e ele é base para o desenvolvimento da criança depois, se eu só consigo oferecer poucas horas na semana para ela fazer isso, tem um preço a cobrar. São crianças que se tornam adultos, que não aprendem a lidar com frustração, porque não brincaram, não se confrontaram. São crianças que não são tolerantes. São crianças que, através do movimento cerceado, também não desenvolveram habilidades para a compreensão de símbolos, por exemplo, como as letras e os números, que a gente desenvolve uma habilidade básica através do desenvolvimento psicomotor antes da alfabetização. E se eu não brinco, tudo isso me custa depois. Todos conseguem, mas o preço a pagar é grande. E conseguem, mas não no seu pleno poder de desenvolvimento. Elas ficam subdesenvolvidas porque são subestimuladas. Essa é a opinião para esse momento. Obrigada, professor. Nós chegamos ao final do nosso primeiro bloco do Vitalidade. Hoje estamos aqui na PUC-RS conversando com o professor Nelson Todi sobre a importância da ludicidade para uma infância feliz. Fique conosco, voltamos já. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Voltamos ao Vitalidade, então, direto aqui da PUC do Rio Grande do Sul, conversando com o professor Nelson Todi, que é especialista em psicomotricidade relacional, doutor em educação e pós-doutor em estudos olímpicos. O nosso assunto hoje é a importância da ludicidade na vida de uma criança. Professor, então, voltando ao nosso bate-papo agora para o nosso segundo bloco de conversa, pesquisando sobre o tema, a gente encontra que alguns pesquisadores acreditam que trazer a ludicidade para dentro da sala de aula é, por exemplo, uma atitude lúdica do educador e dos educandos. Os professores hoje em dia, eles estão preparados para assumir essa postura, né? Deixar um pouco de lado, então, não sei se seria correto dizer a educação mais tradicional e trazer esses conceitos para a sala de aula. É difícil, exige também um aperfeiçoamento constante dos educadores? Esse não é um assunto novo, né? Eu acho que a escola, há muito tempo se fala que precisa ser revisto o modelo escolar, né? Eu acho que muitas mudanças já aconteceram, mas elas não são suficientemente transformadoras no âmbito mais global. Tu pode encontrar boas experiências, às vezes, em algumas escolas, em algumas localidades,
e contar, infelizmente, muito mais com uma iniciativa individual de um professor do que efetivamente uma intencionalidade, né, um planejamento institucional para que isso aconteça. Se as instituições preparam os professores para essa questão lúdica, eu não vou te dizer com certeza, eu não conheço todas as instituições de licenciatura, mas a gente sabe que várias disciplinas de cursos de licenciatura contemplam elementos da didática, né, e a forma de dar aula, a forma de abordar conteúdos. Então, a gente sempre vai ter esse exemplo, mas aí nós vamos encontrar como elemento contrário a isso, muitas vezes, a dificuldade que é da própria pessoa, em virtude da personalidade do professor. Então, muitas vezes, o professor não consegue sair daquele modelo que ele mesmo foi educado. Então, ele vem de uma escola tradicional, invariavelmente, onde ele não tem exemplos de professores, muitas vezes, que utilizem isso como ferramenta pedagógica, o lúdico. Então, quando chega a vez dele experimentar isso, ele não tem referências para isso ou não se sente confortável com isso. Então, esse é um problema. E outro motivo que muitas vezes atrapalha um pouco esse processo de inclusão de atividades mais informais no processo pedagógico é que muitas vezes as escolas consideram isso como uma atividade que não é séria. Porque se a atividade é lúdica, muitas vezes ela tem um caráter de brincadeira, como eu comentei, e para aquele que é menos avisado ao ver uma situação como aquela, vai achar que aquilo ali não é sério. Os pais mesmos muitas vezes reclamam, né? E isso é um problema, porque também tira do professor a sua espontaneidade quando ele é naturalmente lúdico, quando ele naturalmente utiliza essas ferramentas. Então, são situações que têm que ser enfrentadas, mas enquanto a escola, como instituição, não estiver convencida da importância do lúdico, né, nós vamos viver sempre de exemplos individuais. Né? O que é lamentável é que muitas vezes as escolas têm nos seus projetos pedagógicos, sustentados em autores que defendem o lúdico, que defendem o movimento. E está lá. Mas está onde? Está no único lugar que não precisava estar, que é no papel. Tirar isso do papel e transformar numa realidade é um desafio muito difícil. Muito difícil, como tudo na vida, né? É aproximar ou diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, entre o que se escreve e o que se coloca em prática, né? Então, é claro, quando a gente fala em criança, em educação infantil, isso é menos problemático, né? Mas a gente já começa a encontrar nos anos iniciais algumas resistências. Nós temos professores unidocentes, muitas vezes, que são extremamente formais e se esquecem que o lúdico é a principal ferramenta da criança. É a linguagem que ela melhor compreende. E se a gente não utiliza essa linguagem, a gente se afasta, se distancia da criança. E aí também vamos contrariar inúmeros autores que consideram que o processo de aprendizado depende da criação desse vínculo de um ambiente saudável para o desenvolvimento de uma boa educação. Então, de novo, assim, respondendo concretamente, alguns espaços de formação na licenciatura incentivam isso, mas não depende só disso, depende também da história desse futuro professor, das experiências que ele teve de vida na própria escola e depende especialmente do ambiente escolar, se vai favorecer que o professor desenvolva atividades com o lúdico como ferramenta. Professor, por exemplo, na época que eu fui alfabetizada, utilizava-se muito as cartilhas, né? Hoje em dia se defende também que a criança, ela aprende melhor através da ludicidade, né? Do explorar mais os materiais, como o senhor mesmo falou. Tem uma forma melhor ou pior, depende
da instituição que o pai escolhe para colocar o filho, ou o Ministério da Educação, ele dá as diretrizes de como deve ser o processo de alfabetização, e todas as instituições, independente de públicas ou privadas, têm de seguir? Nós temos parâmetros nacionais, básicos, assim, que toda escola deve seguir, né? Mas esses parâmetros são norteadores, mas não são tão específicos. Aí vai entrar também no âmbito estadual, municipal e até mesmo no ensino privado a experiência de cada escola, de propor os seus diferenciais, as suas ênfases, as suas características. Claro que elas vão partir sempre desses parâmetros nacionais, mas ainda assim, porque nos parâmetros nacionais tu vai encontrar o movimento presente, tu vai encontrar o lúdico presente, sempre em algum momento, nas teorias, nos textos, tu vai encontrar isso. Mas, de novo, tirar isso do papel exigiria também não só escrever uma lei, escrever parâmetros, escrever projetos pedagógicos, mas acompanhar se na prática efetivamente essas coisas estão acontecendo. E isso não é um problema exclusivamente da educação no Brasil, né? Nós temos inúmeras leis, nós temos a própria Constituição Federal, né, que determinam determinadas coisas, desculpe a redundância da palavra, né, mas o acompanhamento disso na prática necessariamente não acontece, por isso que nós temos tantas distorções entre o que é dito ou o que é escrito e o que é feito na prática, né? Então não é diferente no âmbito da educação. Mas eu queria pegar aqui uma situação que tu trazes, né? O que nós vemos hoje, talvez na escola, que é uma das questões que me preocupa muito, né? A minha geração, as gerações recentes, né? Vocês devem lembrar, inúmeras vezes nós vimos na porta das escolas, né, faixas, né, dizendo 50 alunos aprovados no vestibular, né? Aprovamos tantos na URGS, aprovamos tantos na Fevale, aprovamos tantos na Unicinos, aprovamos tantos na PUC. Está lá. Esse é o grande mérito das escolas, é quando aprovou alunos no vestibular. Não importa se depois disso é um advogado de porta de cadeia, é um médico que esquece o bisturi dentro da barriga da pessoa, não importa se é um engenheiro que deixou a marquise cair, não interessa se é um educador físico que não está preocupado com o desenvolvimento da saúde do seu aluno, não importa, mas passaram no vestibular. O que eu quero dizer com isso é que já há algum tempo se tem essa cultura equivocada do que importa é passar no vestibular. Mas hoje, a maioria das instituições privadas não tem uma grande exigência para passar no vestibular. Então tá, se não existe uma grande exigência para isso, e a gente sabe que infelizmente algumas instituições privadas inclusive oferecem ingresso sem prestar nenhum exame no ensino superior, né? A pergunta é então, a escola serve para quê agora? Se não precisa mais para o vestibular, ela serve para quê? Bem, eu gostaria de enxergar na frente das escolas, né? Formamos tantas pessoas de bem, pessoas bem-sucedidas, pessoas felizes, né? Pessoas responsáveis, cidadãs. Então, uma formação mais ética e humana. Uma formação mais humana acima de tudo. E eu te garanto, porque eu não falo isso só por a minha experiência como educador físico, como professor de educação física, mas acima de tudo também como alguém que lê a literatura, dá suporte a isso, que para que eu torne um cidadão de bem, o lúdico, a atividade física vai ser elemento fundamental. Fundamental. Então nós estamos errando já no início, porque muito pouco se oferece de lúdico. Hoje a criança passa a ser um intermediário da ação ao brincar com joguinhos eletrônicos. Nós podemos desenvolver mais esse assunto. Os joguinhos eletrônicos fazem parte desse mundo de hoje, ok, eles ajudam os pais às vezes, ok, mas por outro lado eu já não sou mais protagonista da ação. Hoje eu controlo um bonequinho, eu controlo um personagem
que é ele que faz a ação, é ele que morre, é ele que quebra, é ele que se machuca, é ele que faz o gol, é ele... Bem, já não é tu. Não é tu que sofre as consequências daquela ação, seja as consequências boas como as consequências ruins. Então, isso tudo vai gerando, então, pessoas sem atividade básica para esse desenvolvimento sadio depois na vida adulta. Professor, e tem como utilizar, não dá para se negar a importância e a utilização das telas, seja tablet, celular, videogame, né? Tem como utilizar essa tecnologia como aliada nesse processo? Vamos inverter a questão, não é nem uma questão de aliada. A questão é, tem como ele fazer parte da vida das pessoas? Tem. Tem. É mais ou menos assim. Quando a gente não tem que tomar banho? Tem. Não tem que comer? Tem. Tem que fazer xixi? Tem. Tem que ir ao colégio? Tem. Tem que jogar brinquedinho eletrônico? Tem. Mas tudo tem um limite. Então, o horário do colégio tem limite. O horário do recreio tem limite. Comer tem limite. Tomar banho tem um limite. Eu não posso ficar no banho o dia inteiro. Fazer xixi tem um limite. Acabou o xixi. Então, a mesma coisa o jogo eletrônico. Tem que haver um limite, como tudo. Como tudo. E hoje o que me parece é que as crianças não têm limites, não para o jogo eletrônico. Para a vida. Para nada. E é isso que a atividade lúdica, onde eu me envolvo com outros, me ensina também. Porque quando nós dois estamos brincando numa atividade lúdica e temos um brinquedo comum a nós dois, e eu pego ele de ti, nós vamos ter que nos acertar. Um pouquinho para mim, um pouquinho para ti, senão nós não brincamos juntos. Eu vou ter que aprender a abrir mão, eu vou ter que aprender a ter limites, eu vou ter que aprender a dizer, agora não é meu, agora é teu. E alguém vai ter que dizer a essa criança, agora acabou o jogo, agora está na hora de entrar. Por exemplo, quando era o meu caso, minha mãe dizia, está na hora de entrar. Bem, eu acho que esse jogo é a mesma coisa. Eu imagino a cena de um casal com seu filho no restaurante. O pai e a mãe querem comer. Isso, historicamente, todos os pais passaram. Né? Alguém come primeiro, enquanto cuida do filho, depois a gente troca. Né? Hoje, alguns pais encontraram um meio termo. É o seguinte, deixa a galinha pintadinha, rodando ali no tablet, enquanto a gente come. Ok. Mas esse momento, por exemplo, tudo bem, é uma estratégia, pode ser usada às vezes, mas nesse momento, um dos dois abriu mão de estar brincando com seu filho. Nesse momento, o pai ou a mãe terceirizaram para a galinha pintadinha a atividade lúdica com seu filho. São essas questões que nós temos que pensar. Então, na hora do almoço, galinha pintadinha para ela enquanto o pai e a mãe almoçam. Agora terminou o almoço, o pai tem que descansar e a mãe também. Então agora dá o tablet para ele. Bem, agora está na hora do pai tomar banho. Bem, a gente sempre tem um motivo para terceirizar a responsabilidade do tempo que a criança tem para estar com o pai e a mãe por aparelho eletrônico ou por alguma coisa, televisão ou o que seja. Eu juro que entendo, eu sou pai. O meu filho já é adulto, mas eu sou pai. Eu também queria o meu tempo livre. Então, por favor, pais, não pensem que eu não entendo, eu entendo. A questão não é essa. A questão é, existe um tempo para isso também, um limite para isso. Eu também tenho que dedicar algum tempo ao meu filho. Não terceirizar isso aos jogos eletrônicos. O tempo livre dela, cadê o joelho ralado? Cadê a dor da batida? Isso faz parte das frustrações, das dores da vida. Como é que a gente educa uma criança sem isso? Chega na vida adulta, ela consegue escapar das frustrações? Não. E como é que ela se acostumou a lidar com essas frustrações se na infância ela não interage quase com os outros? Se ela não ouve o não do pai e da mãe? Há uma confusão sobre isso. Há um tempo atrás se dizia que não se dizia não para uma criança, que é antipedagógico. Antipedagógico
não é o que tu diz, é a forma como tu diz. O sim pode ser extremamente antipedagógico. E hoje, na minha opinião, é sim sempre. Isto é antipedagógico, na minha opinião. Então, de novo, o lúdico entra como um contraponto importante às atividades lúdicas exclusivamente ligadas aos aparelhos eletrônicos. Se eu fico só nisso, é um problema. Se as pessoas querem esses aparelhos como aliados, ok, eles podem brincar desde que tenham um horário para isso, como para todas as outras coisas. Professor, vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já conversando mais sobre esse assunto tão complexo que é a ludicidade na infância. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Olá, estamos de volta com o programa Vitalidade, hoje conversando então sobre a importância da ludicidade, como vimos não somente na infância, mas em todas as fases da vida. Professor, então ela é indispensável para a construção de uma vida saudável. Não há a menor dúvida. Eu tenho um dizer aqui na faculdade que é muito interessante. Os meus alunos tomaram como um chavão assim, do professor Nelson. Né? Eu digo assim, que a educação física não é importante. Né? E eles me olham, mas como não é importante, professor? Não é importante. Importante é a matemática. Mas por que a matemática é importante? Vocês imaginam um dia da vida da gente sem a matemática? Não. Eu vou no elevador, se eu não sei os números, eu não consigo apontar para onde eu vou. A matemática é muito importante. Eu diria também que importante é a língua portuguesa. Como é que eu entraria na vida dos adultos sem ler? Sem interpretar esse código da vida adulta, né, que são as letras, as palavras. Então, efetivamente, essas coisas são importantes. Mas e a educação física? A educação física não é importante. A educação física é fundamental. Porque, ainda que a matemática seja importante, eu posso viver sem ela. Ainda que a língua portuguesa seja importante, eu posso viver como analfabeto. Mas viver sem movimento me gera problemas irreversíveis na minha vida. Não há vida sem movimento. E o movimento melhor a ser experimentado na vida é aquele que envolve o lúdico. É aquele que envolve o lúdico. Porque o lúdico sempre vai trazer possibilidades de aprendizado. Mas, de novo, não apenas nas questões do movimento, não apenas nas questões motoras, mas nas questões cognitivas,
Porque quando eu jogo, quando eu brinco, eu também elaboro coisas. Mas também não só cognitivo, como também socioafetivo. Eu também negocio. Eu também aprendo a lidar com o outro, né? A sentir as coisas através daquilo que eu experimento de uma forma lúdica. Essa experiência se torna muito mais significativa. Por isso que a sala de aula, independente da faixa etária também, que se utiliza do lúdico, favorece um aprendizado, inclusive formal, mais significativo. Professor, quais as áreas do cérebro se desenvolvem durante a atividade lúdica? Opa! Voltando ao que o senhor estava falando Então, antes. nós conversamos um pouco offline aí, né, sobre a questão do cérebro. Né? Bem, tem muitas variáveis aí para a gente pensar. Mas vamos assim falar de uma maneira bem grosseira, assim, bem geral. Uma das primeiras questões que se organizam no cérebro dizem respeito ao movimento. A área motora se organiza num lado do cérebro, assim que a lateralidade é definida. Todos nós, a nossa lateralidade é definida geneticamente, está no nosso DNA, mas ela não se manifesta no primeiro momento de vida. É que nem a menina, ela nasceu para menstruar, mas ela não menstrua assim que nasce. Existe um período de maturação biológica que geram as condições para que em um determinado momento ocorra a menarca. Ok, usando essa figura de linguagem, volto aqui agora para as questões motoras. Todos nós nascemos já com determinismo se eu vou ser destro, se eu vou ser canhoto, se eu vou ser ambidestro, se eu vou ter lateralidade cruzada, que são os tipos de lateralidade que a gente tem. E isso também leva um momento para se manifestar. Grande parte das pessoas vão ter a lateralidade definida, por exemplo, já no período de alfabetização. Não é por acaso que a alfabetização se dá nesse momento. Por quê? Porque eu vou precisar determinar um lado dominante, por exemplo, para escrever. Bem, mas então, supomos que a minha lateralidade, então, eu sou destro. Toda a área motora, o controle da área motora está no hemisfério esquerdo do meu cérebro. Portanto, grosseiramente, como eu estava dizendo, as áreas cognitivas e socioafetivas se organizam agora nas outras áreas. Se eu sou canhoto, a área motora toda se organiza no hemisfério direito do cérebro. E daí que surge, né, uma questão, poucos estudos se aprofundam nisso, mas e o ambidestro? Onde é que está o lado predominante no hemisfério cerebral? Não está. Por isso que muitas crianças ambidestras, e especialmente em período de alfabetização, sofrem muito, porque não existe ainda clareza das áreas que estão, como elas estão organizadas. Portanto, até para ajudar melhor uma criança assim, seria estimulá-la a definir um lado pelo menos dominante para escrever. Mas não forçar, professor. Mas nunca ao contrário. Né? Por isso que em outras épocas, né, a gente às vezes tinha em casa colheres tortas, né, para tomar sopa, né, só para destros, para que quem era canhoto fosse obrigado a usar a mão direita. Isso é um problema e traz transtornos severos, às vezes até gagueira, insegurança. Bem, pode ter transtornos socioafetivos bem sérios. Então a gente não contraria a lateralidade de uma criança, embora o mundo seja dos destros. Lamentavelmente ainda a gente vê as tesouras, invariavelmente tem as lâminas colocadas para destros. A gente vai pegar um abridor de lata, vai abrir com a mão esquerda, o tradicional abridor de lata, é um sofrimento. Nos bancos escolares nós vamos ver aquelas cadeiras com apoio, a gente vai encontrar uma ou duas se encontrar com apoio à esquerda. Então é um problema essa questão da lateralidade também para a organização na ordem do cérebro, né? Só se houver uma situação dessas de contrariedade da lateralidade dominante ou ainda no caso da ambidestria. Mas são casos raros hoje, não é? Então, o melhor que se pode fazer é estimular a criança naturalmente a explorar seus lados do corpo e aquele que for o dominante vai se manifestar na hora que tiver, se ela for bem estimulada.
Crianças que não são estimuladas não vão ter só problema para se organizar no âmbito do cérebro, mas para lidar com as pessoas, para lidar com as situações reais de vida. Isso, de fato, vai acontecer na vida delas. E o que o senhor acredita? Que as crianças estão deixando de brincar ou que elas estão sendo estimuladas a participar das atividades lúdicas? Qual o cenário assim, atual? Acho que depende muito do contexto, né? Eu acho que tem escolas, tem pais, que nós vamos encontrar famílias que estimulam os seus filhos, tem escolas que vão favorecer espaços para atividades lúdicas, não só na educação física, no recreio, em outras matérias. Então, depende sempre do contexto. Mas aí vai a dica aos pais, né? Eu acho que, por exemplo, na educação infantil, se eu vou escolher a escola para o meu filho, eu me lembro, quando eu fui procurar uma escola de educação infantil para o meu filho, a primeira coisa que eu fui observar era o espaço livre para brincar. Tem área para recreio, tem área livre, aberta. Essa é uma das coisas importantes, né? Agora, claro, aí cada um puxa a sardinha para o seu lado. Eu, como acredito no movimento, como eu acredito nas questões lúdicas como base para o desenvolvimento psicomotor e, portanto, base para o desenvolvimento para a vida adulta depois, eu também vou procurar se essa escola tem professor de educação física, eu vou procurar saber quantas horas a escola destina para isso. Bem, isso no âmbito escolar. Agora, e o tempo livre? Bem, algumas escolas hoje já atendem em tempo integral, em turno inverso, como a gente diz, né? Isso é muito bom. Por que é bom? Porque os pais estão no trabalho. E aí, se eles não estiverem na escola, vão estar onde? Com os avós? Ok, os avós são excelentes referências. Mas dá para o vô e a avó hoje ir no parque brincar com a criança? Eles se sentem seguros para isso? Muitas vezes não. Então, se não é possível botar numa escola de tempo integral, onde elas tenham mais atividades lúdicas, mais tempo livre dentro da própria escola, com seus amiguinhos, com seus pares, pelo menos buscar atividades lúdicas como atividades esportivas, balé, teatro, coisas desse tipo, e não atividades extremamente formais, como informática, como aula de inglês, não que não seja bom, não é isso, mas eu preciso colocar essa criança em movimento. Então, o turno oposto é uma boa estratégia enquanto os pais ainda estão no trabalho. Agora, depois que os pais chegaram em casa e estão com seus filhos, é necessário destinar um tempinho do dia, 30 minutos por dia, 1 hora por dia, para brincar com o seu filho. Brincar, não precisa ser só correndo, né? O velho jogo de botão, o jogo de tabuleiro, são atividades lúdicas também. Ler um livro, professor? Ler um livro junto, isso também, porque a história estimula a fantasia, a imaginação, criatividade, elementos hoje que remetem à questão da inteligência da criança também. Não é só o aprendizado formal como alguns pensam, não é apenas a questão lógico-matemática que remete à inteligência. Hoje, na vida adulta, o mercado de trabalho busca profissionais que tenham criatividade, que tenham imaginação, que sejam inovadores, mas como fazer isso sem brincar? Então, as histórias suscitam na criança inúmeras fantasias, especialmente se a mãe e o pai contam com prazer, interpretando, brincando. Isso é bom demais, sim, sem dúvida. Isso também se torna uma atividade lúdica. Então, pais, destinem 1 horinha no dia para desenvolverem atividades lúdicas com seus filhos também. Os filhos de vocês agradecem à sociedade também. Professor, estamos chegando ao final, então, do nosso programa. Conversamos sobre vários aspectos importantes que estão relacionadas às atividades lúdicas, à formação integral do ser humano, né, desde a primeira infância. Que aspectos o senhor gostaria de destacar, então, para deixar uma mensagem final para os nossos pais, para os nossos educadores e para todo mundo que está assistindo esse programa? Bem, primeiro agradecer o espaço, né, agradecer vocês visitarem a nossa casa aqui, a PUC-RS, e dizer, acima de tudo, que hoje, né, a gente não pode negar
né, desconhecer a realidade, as dificuldades de segurança, os pais que trabalham incansavelmente para oferecer o melhor aos seus filhos, as dificuldades hoje que as escolas enfrentam, às vezes com professores nem sempre tão bem preparados, não porque eles não tiveram uma formação adequada, especialmente para lidar com o tipo de criança que chega na escola hoje. É uma criança que diz não para o pai, para a mãe, e se ela é capaz de enfrentar o pai e a mãe, o que dirá dos professores, né? Então, esse quadro é um quadro real, mas ao mesmo tempo muito difícil. Então, só que não é porque é difícil que a gente não deva enfrentá-lo. Então, a melhor forma de fazer isso é mudando o tipo de oferta que damos às crianças. O que nós estamos oferecendo a elas? O que elas querem? Eu acho que isso faz parte do processo. Mas quem sabe o que é bom para uma criança é quem é pai e mãe, quem é adulto e, acima de tudo, no âmbito da escola, quem estudou para isso. Então, eu acho que nesse caso é importante cada vez mais uma integração dos professores com as famílias, no sentido de trabalharem juntos, de buscarem estratégias juntos, para que a criança seja a ganhadora desse processo. O que nós vemos hoje, lamentavelmente, é um enfrentamento da escola, dos professores com as famílias, né? O pai fica ofendido se o professor revela questões de dificuldades de seus filhos. E aí gera um enfrentamento. E quem sai perdendo é a criança. Então, a mensagem que eu deixo é, sim, não esqueçam, o lúdico é fundamental, faz parte desse processo, mas para que o lúdico esteja presente na vida da criança, pais, escola e professores devem se convencer disso. E, por consequência disso, devem se unir para pensar em estratégias de como isso pode e deve ser oferecido às crianças. Muito obrigada, professor, por ter aceitado o nosso convite, então, e conceder essa entrevista aqui ao nosso programa Vitalidade, hoje falando sobre a importância do lúdico para a construção de uma infância feliz e também de uma juventude, de uma vida adulta saudável. Muito obrigado pelo convite, sempre à disposição de vocês. Chegou ao fim, então, a nossa conversa com o professor Nelson Todi, que é especialista em psicomotricidade relacional, doutor em educação e pós-doutor em estudos olímpicos. Hoje conversamos então sobre a importância da ludicidade para a construção de uma infância feliz. Esse programa será reprisado aqui pela TV Câmara, canal 16 da NET. Essa e outras edições do Vitalidade também podem ser conferidas na nossa página do YouTube, youtube.com/TV Câmara NH. Sugestões de pauta para serem abordadas aqui pelo programa podem ser enviadas pelo e-mail tv@câmaranh.rs.gov.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.